tarde. Como já foi apresentado, eu sou Alisson Lopes, sou ex-aluno da casa, desde a graduação, fiz o mestrado também aqui, tudo com a professora Emília, desde o TCC, como ela falou, fiz também a minha dissertação, que é o tema daqui também. Só que aqui eu vou dar, antes de chegar de fato à minha pesquisa, eu vou dar um panorama um pouquinho do que é o problema que essa linha de pesquisa que tem dentro do 10 tenta resolver, e também quem já pesquisou, quais foram os temas, tem toda essa parte. E começando com um grande desafio que a gente tem na atualidade, que é justamente a gente procurando, né, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os GGEs. A gente tem toda essa problemática, todos os setores praticamente têm que atender a essa redução, tem que procurar maneiras de reduzir seus impactos. A construção civil, sim, só um panorama assim. As emissões vêm de diversas fontes industriais, o nosso próprio dia a dia, como já Vicente vai fazer esse projeto aqui da terceira fase do Descarboniza, que é justamente para a gente lá as emissões da própria universidade, para propor novas formas de diminuir essas emissões. Então, emissões de diversas fontes que causam o efeito estufa que a gente sofre hoje em dia com o aumento da temperatura global, e esse aumento da temperatura está relacionada a diversos desastres que já aconteceram, mas eles estão muito intensificados hoje em dia justamente por causa desse efeito estufa. Eles estão ocorrendo cada vez mais rápido, o intervalo é muito pequeno e também devastador. Daqui a pouco a gente acaba numa dessas situações que já ocorrem em diversos locais do mundo. E a construção civil tem um grande impacto nisso também. Nosso setor, todo mundo aqui é da engenharia civil? O civil, tá também na indústria. É, o nosso setor é responsável por 37% das emissões globais de gases de efeito estufa. Além disso, 50% dos recursos que são extraídos da natureza são consumidos pela própria construção civil. Então é muito recurso também. A gente tem um impacto muito grande na nossa atividade. E justamente também gera grandes volumes de resíduos sólidos. Vocês já ouviram falar com certeza do RCD, que enquanto o resíduo comum das pessoas tem um volume considerável, o RCD é uma coisa muito maior. Então, para ir para um aterro sanitário é um volume muito grande, rapidamente vai chegar no limite daquele aterro, já tem que fazer outro aterro sanitário. Então, tem toda essa logística que, inclusive, faz a gente procurar meios de reaproveitar também esses resíduos da própria construção dentro da construção, para ver se diminui a quantidade que vai para o aterro. É um setor que precisa implementar soluções que mitigam seus próprios impactos. Então, a gente tem diversos programas no mundo que é justamente para tanto atingir diminuição das emissões de carbono, como também energia, né, que a gente consome muito também na nossa atividade, água, várias partes ali, vários indicadores, a gente tem que trazer soluções para tentar diminuir esse impacto. E em termos de insumos, use materiais com menores emissões associadas é uma das soluções, assim como também o reaproveitamento dos seus próprios resíduos, como eu mencionei, e também o reaproveitamento de resíduos de outros setores, porque a construção civil ainda consegue fazer isso. Tem alguns resíduos que são específicos de outras indústrias, ou então até da própria. Um exemplo que eu posso dar é de escória. Escória é um resíduo que é justamente da parte de fabricar de ferro, aço. Então, tem aquele material que ele não tem outra destinação dentro do próprio da cadeia, da lei produtiva desse material, mas ele pode ser reaproveitado na construção civil para fazer cimento. Então, a gente, além de poder também reduzir os nossos resíduos, a gente pode aproveitar de outros setores também. Então, a construção civil ela tem um grande potencial para isso, para diminuir dos outros setores, diminuir o seu próprio, as emissões, e dessas possibilidades de reutilizar outros resíduos de outros setores é justamente as conchas marinhas. Aí vocês devem pensar, meu Deus, mas concha marinha, por que concha marinha, né? Por que seria de tanta coisa que tem de resíduo, por que conchas marinhas? As conchas marinhas, por incrível que pareça, a gente não vê muito, mas
elas geram uma grande quantidade de resíduo na indústria da aquicultura, que é a pesca de, nesse caso das conchas, é de moluscos, de gastrópodes. Eles geram, você vai aproveitar ali a carne dele, digamos assim, a parte comestível para comercializar, mas vai ficar para trás um resíduo, 2/3 do animal. Então, é um grande volume de resíduo que é gerado nessa indústria, em todo lugar. É coisas assim de toneladas que a gente nem imagina. E muitas vezes a deposição ocorre em aterro sanitário, o que é bom, apesar de que é um material que pode ser reaproveitado, então o aterro deveria ser a última coisa que a gente deveria pensar onde destinar esse material, mas nem sempre esse material vai para aterros sanitários, porque em muitas comunidades pesqueiras mais tradicionais, mais artesanais, ao redor do mundo, elas não têm nem infraestrutura para pegar esse material e colocar num aterro sanitário. Então, em diversos locais, é, é gerado esse material, mas ele é disposto de qualquer forma. Isso acarreta muitos problemas, como eu vou mostrar já já, o caso daqui da Ilha de Deus, que foi é o que a gente tem trabalhado nesses anos no 10. E uma coisa interessante também, principalmente para reutilizá-lo como insumo na construção, é porque 90% da composição química dessas conchas é carbonato de cálcio, que é justamente a mesma composição da rocha calcária que a gente utiliza como material de construção, seja para fazer cimento, como um filler, que não vai entrar aqui no detalhe da minha pesquisa, que foi para refazer um filler experimental com esse material, mas também é, dá para reutilizá-lo para correção de solo, tem diversas funções, justamente por causa dessa composição química, que é muito similar. Então, foi aí que começou a pensar, nossa, mas isso é muito parecido, será que a gente não pode reutilizar dessa forma? Já tem diversos estudos, diversas áreas, com diversas espécies de conchas, né? Tem diversos animais que fazem, tem essa concha. Então, a gente vem desenvolvendo estudos para reutilizar essas conchas como agregado e também como filler na produção de compostos cimentícios, seja argamassa, seja cimento, pasta de cimento, cimento não, é concreto, pastas de cimento também. Passar, Luca. E aqui, falando agora do caso, juntinho da gente, que quem aqui conhece a Ilha de Deus, já ouviu falar, a Ilha de Deus, ela é muito próxima da gente, mas tem outros casos também aqui no estado, principalmente do lado de Igaraçu, por ali, que não é mais de mariscos, mas é outra espécie, mas também é o mesmo problema. É uma comunidade pequena, numa ilhazinha, de fato, que fica ali entre a Ibiribeira e o Pina, próximo do Rio Mar, a gente consegue ver também, ali passando na Paulo Guerra, na ponte, dá para ver um pouquinho, que é desse tamanho aqui, a comunidade fica junto de um complexo estuarino, né, de diversos rios saem cruzando aqui. Aqui é outro rio, aqui é o rio Caparibe, meu Deus. Ah, são 4 rios que passam cortando aqui. E o único acesso terrestre que tem para essa ponte é essa ponte, que tem para essa ilha, é essa ponte aqui, que hoje em dia é de concreto, que ela foi essa zona que passou por uma reforma a partir de 2011, e foi quando foi totalmente reestruturado, que antes era bem mais precárias as condições, mas passou por essa reestruturação e também conseguiram essa ponte de concreto. Mesmo assim, essa ponte, ela é muito estreita, ela passa um carro por vez e ela tem limite de altura. Aqui tem a foto, não. A ponte, inclusive o nome da ponte é Vitória das Mulheres. Vitória das Mulheres. Tem muita história essa ilha. Quando eu fui pesquisando a fundo a parte da história mesmo, é uma ilha desde os anos 50, que tá lá o pessoal chegando, que não tinha condições de comprar, ter algum local onde morar aqui na cidade desde essa época, e foram para lá porque tinha como fazer pesca, como tirar um sustento. Até hoje, boa parte dos moradores dessa ilha, que 2.000 moradores mais ou menos, nessa base, eles têm da pesca artesanal. Então, é uma das principais peixes, mas eles também pescam muito moluscos, que são
sururu principalmente, e também marisco. E, justamente, como não tem a ponte é muito estreita, né? Não tem como aquele caminhão de coleta de lixo que passa aqui na cidade entrar lá e pegar esse material. O que pega o resíduo que eles geram lá é aquelas motos que tem uma gaiola atrás. Então é totalmente inviável pegar esse resíduo aqui e colocar naquelas. Tinha que dar umas 100 viagens por dia. E eles acabam então colocando esses resíduos assim, na beira dos rios, em diversos pontos ao redor da ilha. Eu fiz um mapeamento na época também, onde tinha essas pilhas. Tinha uns 30 locais aqui ao redor com pilhas gigantes, como essas daqui. E isso acaba acarretando em assoreamento do rio local, que tem vários rios, como vocês podem ver. Isso causa um problema, um desequilíbrio enorme no próprio ecossistema lá. Isso não vai impactar só eles lá, os moradores. Vai impactar tudo, porque o ecossistema está todo conectado. E a área estuarina é uma área muito importante, porque é onde se forma muito os ovinhos, digamos assim, de peixe, de camarão, de todo tipo de coisa. Então, é um problema que é muito importante de ser resolvido, porque tem um impacto muito grande, mais além do que a gente pode pensar. Tem supressão vegetal, porque essas conchas aqui não deixam a vegetação de mangue entrar aqui, ou, quer dizer, sair, né, brotar. Então, supressão vegetal, redução na qualidade, sempre houve os próprios pescadores falando: nossa, eu tenho que ir cada vez me deslocando mais longe para eu conseguir o meu sustento agora. Além de pegar lá próximo, que não tem mais como pegar, eles estão pegando o barquinho deles, conchas, e um odor terrível, além da poluição visual. Então é isso que a gente tem aqui na Ilha de Deus. Uma filosofia quase que vocês vão aprender aqui na disciplina, que é justamente a gente tem que mudar o planeta. Mas como é que a gente vai mudar? A gente não pode fazer uma mudança. E como é que a gente pode ajudar? Melhorando o nosso local. Se cada pessoa melhorar o local onde está, isso, quando vê, já mudou o planeta todo. Então é o Think Global, a gente pensa em melhorar o mundo, mas como agindo localmente. Nessa filosofia, ah, o grupo do 10 tem trabalhado justamente para melhorar esse caso daqui, com esse resíduo. A pedido da Secretaria do Meio Ambiente e da cidade do Recife, na época, em 2017, eles fizeram um levantamento lá, viram que a produção de resíduo é de 408 toneladas ano, por ano. E nesse levantamento também, um professor é um ex-aluno daqui, não, que estava na secretaria na época que trouxe o programa. Maurício. Ah, de transporte, não, alguma coisa, não. Não, ele não. E ele trouxe o problema para cá, para a gente, falou para a professora: olha, ser feito com esse material aqui, com esse resíduo, não tem um jeito de aproveitar, não, para ver se diminui isso daqui. Como é que a gente pode destinar esse material? Então foi quando o 10 começou as pesquisas para tentar encontrar soluções de reutilização desse material dentro da construção civil, principalmente na parte de materiais, né, usando como insumo. A primeira pessoa que começou a pesquisar foi a professora Ariane, alguns devem conhecer, ela é professora daqui da casa hoje em dia. Ela começou pesquisando, substituindo, triturando, né, essa concha a ponto de ficar um tamanho ali mais ou menos de areia, para substituir pelo menos parte da areia para fazer argamassas. Então ela começou estudando essa parte, porque já se faz isso com outros tipos de concha fora. Então tudo isso, para vocês entenderem,
é algo que a gente já viu acontecendo em algum lugar, tem pesquisas sobre isso, a gente estuda essas pesquisas e tenta adaptar para a nossa realidade. Não tem estudos, hoje em dia tem, porque justamente ela fez os estudos na concha de sururu, mas não tinha estudos na época com esse material. Tinha com outros tipos de conchas, mais duras, maiores, em outros locais. E ela começou a pesquisar sobre isso. Depois veio Marcionilo e Caio, dois alunos também da professora Emília, que continuaram com essa substituição da areia, mas foi justamente o caso que a professora falou, de que chegaram lá, olha, dá para substituir a areia 10% para fazer argamassa, e o pessoal, a gente não é construtor, a gente não vai construir nada, como é que a gente vai usar isso aí que vocês estão dizendo? E foi quando o 10 mudou também a ideia de como adereçar não, de como abordar esse problema. Foi justamente conversando com a comunidade, vendo o que eles necessitavam, e tinha diversas ruas que não eram calçadas, não eram pavimentadas. E lá, como eu já mencionei, uma via muito pequena para entrar, para sair, então tem um tráfego mais de pessoas e de bicicletas. Então, é, basicamente a necessidade para um tráfego leve de pesos, de tudo. Então os meninos começaram a pesquisar, fazer bloco de pavimentação, que hoje em dia as calçadas estão sendo todas trocadas por esses blocos. Na época, em 2019, 2020, eu acho, os meninos estavam pesquisando para fazer blocozinhos de intertravado, justamente botando a concha de sururu para diminuir a quantidade de areia para se utilizar e ser colocado os blocos lá. Marcionilo, inclusive, conseguiu uma parceria com a fábrica de Jaboatão para conseguir fazer esses blocos, para simular, fazer todo o negócio. Ele teve que fazer um volume gigante de blocos, que era para atender o que a fábrica pedia, porque eles não iam fazer poucos blocos. Tem blocos até hoje aqui. E Caio fez esses blocos também manualmente, já com outro tipo de maior, né? Foi maior. Teve algum. Não, é. E que inclusive é o que é o ideal para lá, porque é mais andando. Tem pouco. Aí funcionaria até 10%, foi visto que dava para fazer 12%, se não me engano. Mas 10 é o ideal, né? O professor Ariano também viu que a substituição de areia até 10% era possível, tecnicamente. Matheus foi outro mestrando que teve aqui, que ele investigou a durabilidade justamente daqueles blocos. Ele pegou os blocos que já tinham sido feitos, do tanto Marcionilo como também de Caio, e investigou e a durabilidade. Porque tem vários fatores para a gente trabalhar com materiais. Não é uma coisa, vou fazer aqui, substituir, tá bom, vai fazer. Tem muitos fatores que você tem que poder de fato implementar. E um deles, muito importante, inclusive, é a durabilidade. Só investigar a durabilidade de fazer, teve que simular abrasando de várias formas, pegar a areia do IPT lá de São Paulo para trazer para cá, mas também adaptar. Eu já ia dizer, adaptar um frigoríficozinho para cerveja, pra, era de cerveja, acredita, para poder fazer descongelamento e congelamento. Não é uma situação que a gente tem aqui, mas é um, digamos assim, um parâmetro que a gente pode comparar de durabilidade. E ele viu que, inclusive, a abrasão e no congelamento e descongelamento, ele é mais, os bloquinhos com a concha é mais resistente do que o bloquinho sem a concha, o da pavimentação. Então, isso é algo que a gente tem que analisar também, que foi feito por Matheus. Aqui, André está aqui comigo, porque a gente fez uma pesquisa bastante similar, mas André é da época da professora Ariane, foi logo no começo, quando esse problema foi trazido aqui para o 10. A gente investigou a substituição de cimento na produção de compósito cimentício. Quando eu falo compósito cimentício, fica uma coisa muito científica, muito assim, mas é basicamente argamassa, concreto, o que é feito com cimento. Então, a gente investigou, só que André investigou essa concha queimada, calcinada, então um pó calcinado bota eu acho que bonato de cálcio, esse material quando ele está cru, cru não, mas da forma como ele está ali, ambiente natural,
Quando você calcina, ele se torna óxido, é basicamente cal, cal não hidratada. Então, ele muda o material. Ele investigou esse material calcinado e eu fui mais para a vertente dele não calcinado. O que é que acontece se a gente reutilizar esse material sem calcinar ele? Porque calcinando vai liberar muito CO2, muitas emissões, apesar de ser menor do que fazer o clinker do cimento. Então, se a gente já está substituindo esse cimento, já vai dar um impacto grande. Mas a gente quer diminuir ainda mais a pegada. Então, vamos tentar ver o comportamento. Será que dá para usar ele sem calcinar? Essa foi a minha investigação. Mas, além desses aqui, temos também que está investigando esse material. Inclusive, se tornou mestre agora, investigando a substituição parcial de areia natural por misturas de concha e de EPS, de isopor, que também é outro resíduo que é muito gerado, né? Aquelas quentinhas de iFood que chega, imagina isso dali, um prédio gigante, deu a hora do almoço, todo mundo pedindo. Imagina a quantidade que é gerado daquilo. Então o Luca viu essa necessidade também e pensou, se a gente pegar, ele já tinha visto as pesquisas utilizando a concha de sururu com substituição de areia, e quando você coloca o EPS, fica um agregado leve. Então, o compósito que ele gera, no caso era argamassa, fica uma argamassa leve. Argamassa leve. Ela tem uma propriedade de isolamento térmico maior, então era também o que o Luca estava procurando ver, com bem térmico e acústico. Resistência ao fogo, a concha tem essa. É um materialzinho bem interessante de se trabalhar, porque tem várias. É interessante também porque é um material que ele é de uma forma aqui, com essa espécie aqui, mas quando ele vai para outro país, outra região, outra espécie, ele já começa a mudar. Então é muito diferente. E é por isso que é um material que a gente tem sempre que testar nos locais, assim. Então tem que ter uma noção de como é que esse material se comporta no local. Então essas pesquisas que o 10 vem fazendo com a concha daqui é justamente para trazer essa noção. Como é que a gente pode utilizar a concha nossa aqui? Porque em algum local pode ser utilizado de uma forma, mas aqui, será que serve para a gente? Será que não serve? E justamente com foco para residências sociais, não era? A habitação social, esse apelo para Luca. E temos agora também outra vertente que é muito importante para você conseguir implementar um material depois, né, ter toda essa noção de como esse material se comporta, que é justamente os impactos econômicos. Será que dá para produzir em larga escala? Quais os benefícios econômicos de você substituir esse material? Os sociais, como é que a sociedade vai ganhar ali, no caso daqui, a comunidade da Ilha de Deus, como é que ela vai se beneficiar dessa parte de retirar, de reprocessar para poder reutilizar esse material? E também os ambientais. Qual a pegada de carbono de você fazer um compósito que tem essa substituição comparado com o que não tem? E isso é o trabalho de Olga, que ela está fazendo agora no mestrado dela, nessa parte de saber a viabilidade econômica. A técnica foi a nossa parte, né, que a gente tem feito, tanto como agregado, como também como um filler. E Olga vai estudar toda essa parte que a gente não conseguiu adereçar. Adereçar não, eu só quero falar adereçar. Não conseguiu abordar. Não atualizou, olha. Eu botei outro slide, mas foi agora também de última hora, que era justamente esses estudos aqui a gente conseguiu chamado para fazer uma matéria para o Globo News no Cidades e Soluções, no programa do Globo News. Então, a Globo veio aqui na universidade, mostrou o nosso laboratório aqui, mostrou nossas pesquisas, o que é que a gente tem trabalhado, tudo, tanto para substituição na produção de cimento, como também como agregado. Então, isso é muito bom para a universidade, para a gente, a visibilidade e também, como uma condição que eles queriam também, que é muito importante ser feita, mostrar o próprio local, o problema que tem lá. Então, eles foram à Ilha de Deus, falaram com uma pessoa muito influente lá, que é na Alvinha,
Dona Nalvinha, ela já foi no programa do Hulk, já está morando em Olinda com a casa que Hulk deu de presente para ela, e ela é muito influente lá. Ela traz os médicos para a comunidade, tudo que é de benefício assim para a sociedade, lá para a comunidade, ela está sempre atuando para trazer, para melhorar. E ela concedeu essa entrevista para esse programa também, mostrando o problema. Eles mostraram desde as pilhas lá, a entrevista, é porque está no Globo News, aí tem que ser assinante no Globoplay para conseguir assistir. Senão eu estava botando isso em todo canto. Mas, infelizmente, só com assinatura. E mostram lá elas em cima da pilha gigante de conchas que tem no leito do rio. Então, tudo isso traz visibilidade para o problema, para inclusive outras pessoas que são experts no assunto, que têm recursos para trazer essa melhoria, às vezes não sabiam desse problema, e eles veem lá: olha, eu posso atuar aqui, posso financiar, fazer alguma coisa, trazer para o meu laboratório, fazer, não sei, vamos tentar implementar, até mesmo para a própria prefeitura, para o governo. Tudo isso traz visibilidade. E a gente conseguiu isso também, justamente nessas pesquisas, com esses nossos esforços, de conceder entrevista. A segunda entrevista. Essa foi a nível nacional, e foi justamente porque antes a gente fez uma para um programa, eu acho que foi o Globo Comunidade, que é no sábado de manhã. A gente conseguiu também falar sobre esse assunto que a gente estava fazendo, e com isso depois veio o pessoal do Globo News lá do Rio, pedir também para a gente conceder essa entrevista, tratando ele como um filler calcário, um filler carbonático, que a gente já tem regularizado aqui na nossa legislação, né, no nosso país, pelas NSBRs, para poder fazer o cimento. A gente tem esse filler, que é carbonático, à base de carbonato de cálcio, que é utilizado a rocha calcária. Como tem a mesma composição, por que não? Vamos investigar qual é o comportamento se a gente fazer um filler com a concha do sururu? Vamos ver se ele se comporta semelhante, o que é que difere. Então, minha pesquisa ela ficou mais nessa parte técnica, para investigar essa parte, que pode ser desdobrado, inclusive eu vou mostrar no final que tem outras coisas para melhorar esse material, para poder ver se ele fica mais chamativo para, no caso, não a comunidade utilizar em si, mas para alguma indústria chegar e se dispor a pegar esse material e trabalhar com ele, porque ela vai ganhar, a comunidade vai ganhar, então tem que também pensar nessa forma de quem você quer atingir. Assim, o foco da. Então, agora vai ser uma parte um pouco técnica, eu vou tentar ser menos técnico possível, porque é uma parte realmente que a gente não tem para onde correr. Mas como temos aqui alunos e cientistas, eu acho que vai ser. Eu vou tentar dar um jeito de não fazer vocês dormirem na cadeira. Essa pesquisa ela começou com uma revisão da literatura, que no caso eu fiz uma revisão sistemática da literatura, que abrangeu 6 bases de dados internacionais. Tem diversas bases de dados onde são endereçados ali, endereçados, são indexados diversas publicações de diversos locais, diversas revistas científicas. Então, essas bases de dados elas são como uma biblioteca enorme desses artigos, dessas comunicações científicas. Eu investiguei 6 delas, utilizei 6 delas, que já é uma quantidade bem grandinha, para poder procurar artigos sobre esse tema de reutilizar as conchas de diversos moluscos para poder processar, fazer um pó e substituir o cimento. Porque eu queria ver o que era que tinha já sido feito, ou de onde tinha sido feito, qual o tipo de espécie, o que era que acontecia, para eu poder tanto produzir o meu material, saber como eu iria produzir, como também comparar os resultados depois quando eu fizesse na minha parte experimental. Então, peguei artigos publicados somente em revistas científicas, tem diversos tipos de publicações. Eu foquei nas que são de maior rigor para você conseguir publicar. Peguei ali uma época, né, mais recente, 2013 até 2023, que foi quando eu comecei em 2023 a investigar. Então, no final, 44 estudos foram encontrados que respondiam a
fazer para poder fazer a minha revisão, que eu queria responder, na verdade. E eu fiz também com esses 44 estudos a síntese da literatura para eu poder me guiar no meu programa experimental depois. Inclusive, essa revisão ela foi publicada depois num journal também, na Sustainability, que um, é um bom jornal internacional, A2. Eu não sei hoje em dia como é que ficou no novo Quality, mas também eu sei que é Q1. Hoje em dia, na classificação que a gente está utilizando é um Q1. Então, a partir desses 44 estudos, a gente lê, pensa, descansa um pouquinho para não fritar o cérebro, lê tudo de novo, faz diversas coisas, e no final eu consegui trazer um compilado de formas que o pessoal estava processando esse material para essa finalidade, que tem aqui desde, eu separei, né, em 3 etapas principais, em etapas preliminares, na parte de processamento, e também pode ser utilizado tanto não calcinado como também calcinado, com variações de temperatura chegando até 1.100 graus Celsius, mas eu foquei nesse daqui, no uso não calcinado. Mas eu consegui trazer também diversas características físico-químicas desses pós que eles estavam fazendo, produzindo, a partir desse processamento. Os métodos de dosagem, que tipo de cimento eles estavam utilizando, qual relação água-cimento, qual era com mais materiais, era só com a concha substituindo, quanto substituía, quais os níveis. Tudo isso eu consegui compilar nesse artigo e ainda trazer também os impactos nas propriedades, resistência à compressão, resistência à tração. Todo tipo de coisa que você imaginar que tinha dentro dos artigos, eu fui elencando e fui colocando de uma forma resumida para que outras pessoas também já tenham um entendimento sobre isso e já veem, ó, aqui pelo artigo está dizendo que não foi trabalhado ainda isso daqui, então vou seguir por essa vertente para eu avançar ainda mais o que já tem se pesquisado. Foi o que eu busquei fazer também, pode passar, no meu artigo, porque não tinha nenhum estudo que trabalhasse com concha de sururu para essa parte de substituir cimento. Então, lá fora, não. Apesar de ter esse material em outros países, principalmente em uma parte da Ásia, na África também tem, e na América Central, mas não tem estudo publicado. Então, a gente quer descobrir como é esse material, como é que ele se comporta quando a gente compara com de outros tipos de concha experimental, que foi bem extensa. Começou com a produção desse material que tem aqui do processo de produção, foi coletado lá, limpo em água corrente, seco aqui na estufa da Poli. Depois foi triturado num moinho de bolas lá na UFPE, que era onde tinha um moinho de bolas que a gente conseguiria usar. Passei vários trials ali para conseguir ver quando era que o material ia ficar na finura que eu precisava, que era para passar numa peneira 75, que é já mais característico para esse material que eu queria, para substituir cimento. E no final foi 8 horas moendo para conseguir. E não moe 8 horas de uma vez. Você tem que moer, no meu caso, a estratégia era 2 horas por dia para ir fazendo, então foi muito extenso, tudo corrido, mas consegui fazer desse material, né, para estudar. Teve uma partezinha que a gente calcinou também para fazer comparação, que eu vou mostrar aqui uns ensaios que foram feitos, mas o foco era totalmente no FCS, que é o filler de concha de sururu, que foi o nome que foi dado para esse material, que ele não era calcinado. Então, teve essa caracterização com multitécnicas, várias técnicas, desde granulometria laser. Para eu fazer essa pesquisa, eu tive que passar uns 6 laboratórios, a maioria era na UFPE, mas também esse material foi processado, foi enviado para o meu co-orientador, que era o professor Mahmoud, lá na época no Colorado State University. Então, saiu daqui, foi para os Estados Unidos. Ele conseguiu fazer 2 ensaios que a gente não tem equipamento aqui, pelo menos não no Nordeste, que é a calorimetria isotérmica, que é um equipamento gigante, mega complicado, caríssimo, mas ele conseguiu fazer, que isso é muito bom para o rigor científico, que ele mede com precisão muito boa o que está ocorrendo ali. Quando você molha, você está com cimento, você bota água, ele vai começar a ver ali o que está liberando de calor ao longo do tempo, 10 dias, ele fica lá. É muito para essa área, e ele conseguiu fazer lá, como também conseguiu fazer um de reatividade, que tem uma parte do reatividade que precisa desse equipamento.
Então foi feito aqui, foi feito nos Estados Unidos. Voltando, aqui também foi feita as dosagens. Eu trabalhei na escala de pasta de cimento. Nesse caso, eu poderia ter feito concreto, não daria. Graças a Deus, minha banca disse, pelo amor de Deus, Alisson, você não vai conseguir fazer concreto com isso, não tem nem condição. Então, eu trabalhei a investigação na parte de pasta de cimento, que é em menor escala, mas que dá um tato para você entender o que é que está acontecendo ali, sem muita interferência. Então, eu utilizei dois cimentos aqui para como amostra de referência para comparar. Um foi o cimento CP5 Ari, que foi o próprio cimento, é o que a gente tem de cimento mais puro para poder fazer essas misturas e investigar quando você adiciona um material diferente. E que foi justamente o cimento que eu utilizei nas amostras que tinham 5, 10 e 15% desse material, que esses valores eu já tirei daquela revisão. E também comparei com o cimento que a gente já tem aqui comercial, que é o CP2F, que é o cimento que tem adição de filler carbonático. Então, eu estava comparando um cimento que já é comercializado aqui com o outro que eu quero fazer, né, para comparar, que é o meu, digamos, o CP2F de Concha de Sururu. Então, com essas amostras, eu fiz o minicone, bem esquisito o nome, mini slump. No estado fresco, fiz diversos ensaios no estado endurecido, desde resistência à compressão, a tração, massa específica, absorção de água, velocidade de pulso ultrassônico, termogravimetria. Tudo isso eu fui, de certa forma, me especializando nessa área, que eu já amava e agora eu amo mais ainda, de materiais. E tem outro aqui, que esse daqui é um esquema do que eu fiz para minha dissertação, mas para o artigo científico, que inclusive eu mandei ontem, a senhora chegou a ver o e-mail? Eu mandei ontem Foi mesmo, foi. Ah, sim, entendi. É, Ave Maria, se Deus quiser, porque a gente publicou, né, aquele artigo da revisão, e agora o artigo que vai ser gerado para outra revista científica, acho que eu fui fazendo de curiosidade, porque eu via que tinha necessidade. No final, ainda a gente fez correlação das propriedades para ver, nossa, isso daqui está ligado com isso, se correlaciona, se aumentar um, aumenta o outro. É, discussão do resultado. O pó de ostra, qual a diferença? Fazer um peneiramento para eu saber o tamanho das partículas. Então, esse material já tem que ir para uma granulometria a laser,
que ela vai conseguir saber o tamanho das partículas em tamanho nanométrico, e é um ensaio muito importante, principalmente para a área de cimento, né, quando a gente trabalha com cimento, consegui fazer no laboratório na UFPE. O material, mesmo triturado, mesmo passando 8 horas lá dentro do moinho de bolas, ele ainda ficou um pouquinho mais grosso do que eu gostaria que ficasse, um pouquinho mais coarse, mais grosso. Esse daqui é só uns gráficos para ilustrar isso, mas basicamente é o que eles estão dizendo. E também a área de superfície específica, que é um parâmetro muito interessante que a gente tem. É, quanto maior, geralmente mais reativo o material é. Não necessariamente, mas ele tem essa tendência. E também mais água ele precisa para pegar a superfície, né? Então, a água, quando entra em contato com esse material, vai precisar de mais água para pegar toda aquela superfície, que tem aquela área de superfície. Então, quanto mais fino o material, maior é a área de superfície específica, mais água ele vai precisar, mais reatividade ele pode ter, e também o tamanho da partícula, quanto menor, mais fino, ele consegue preencher buraquinhos, preencher vazios, que é muito interessante para um filler. O filler é justamente isso, filler é para preencher. Ele tem um efeito de empacotamento, de preenchimento. Então, isso daqui é para dizer qual era a- o estado do meu material. Eu consegui comparar também, justamente como eu tinha feito a revisão de literatura, eu tinha diversos, e esse triângulo é justamente onde se localiza o FCS, o material que eu fiz dentro da literatura. Cada um desses eixos são um tipo de propriedade. Então, área de superfície específica, ele ficou aqui
que eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito esquisito. Mas faz uma misturinha e você mede o calor através daquele mesmo método que eu estava falando. E a liberação do calor, quanto maior, é porque justamente é um material mais reativo. Aqui deu inclusive negativo, mas é por causa da calibração da máquina. A tendência era dar bem próximo de zero. E aqui é a versão não calcinada, que é a que eu trabalhei, o FCS. Ele teve uma liberação